Demorou, mas veio aí, gente. Finalmente cheguei pra mostrar pra vocês os 28 livros que eu vou ler antes dos meus 28 anos. Bora! Oi, pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité, e pra quem tá chegando aqui agora e não entendeu o que tá acontecendo, eu faço aniversário lá em dezembro, dia 12. E eu pego então a idade que eu vou fazer, que nesse caso é 28 anos, e transformo isso nas minhas metas do ano, né? No caso, então, pra 2026, a minha meta é ler 28 livros. E eu já escolhi todos esses livros e vou mostrar pra vocês quais foram. Foi bem difícil fazer isso, nossa, como foi difícil, meu Deus! Eu acabei até me enrolando muito pra fazer o vídeo, então vários livros, alguns dos livros que eu ia colocar aqui na meta, eu já li, então eu tive que tirar e trocar, então foi uma lista que se movimentou bastante. Mas vamos começar logo então, porque eu tô bem ansiosa pra mostrar esses livros pra vocês. Eu acho até que já tem uns 3, 4 anos que eu faço esse estilo de vídeo, né? Acho que eu comecei com 25 anos, depois 26, 27 e agora 28, e eu sempre tento me sair muito bem. Acontece de eu não ler alguma coisa, acontece de eu abandonar, acontece, mas eu sei que faz parte, gente. Pelo menos até então, eu tenho acertado muito e a maioria dos livros eu tenho lido e gostado bastante. E nesse ano também, assim como nos outros até então, eu comecei lendo um livro de um autor brasileiro, que é uma coisa que eu sempre combino comigo mesma, que a primeira leitura do ano tem que ser um livro brasileiro. Eu escolhi então O Beijo do Rio, que foi um livro que eu li com o meu noivo, nós dois gostamos muito, tem vlog aqui no canal falando sobre ele já, e também continuei a tradição de começar a lista já tendo lido um livro, gente. Esse aqui eu terminei dia 13 de janeiro, e eu realmente me enrolei muito pra gravar esse vídeo aqui, então já li ele, gostei muito, é de autoria do Stefano Volpe, que é um autor que eu adoro. Eu já li a maioria dos livros publicados pelo autor, tá? Gosto muito do trabalho dele, fica a minha recomendação. Esse aqui é outro que eu gostei bastante, não imaginava que ia ser tão forte o livro assim, o final é pesadíssimo, pesadíssimo. Gostei muito de tudo que o autor constrói aqui na história, gostei mesmo. Acho que me surpreendeu, eu tava com um pouco de medo de não curtir tanto por ser uma investigação, assim, um suspense, um livro cheio de mistérios, né? Mas eu gostei bastante, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais de como foi a minha experiência, podem assistir o vlog que eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Então a nossa primeira meta do ano tá cumpridíssima já começo assim meio que roubando aqui na lista, mas faz parte, gente. Todo ano eu faço isso. E eu me esforço muito, tá? Pra cumprir as minhas metas. Eu tô até me segurando bastante pra não ler os livros que estão aqui na minha meta, porque eu queria esperar, né, pra gravar esse vídeo antes, não ia ter que trocar eles aqui na lista também, e eu não queria tirar. Eu vou começar aqui então falando pra você sobre os livros que eu já tenho. Eu tenho uma grande parte dos livros, mas vários deles eu não tenho ainda, vou ter que comprar, vou ter que esperar lançar, então o mesmo esquema de sempre, tá? Vamos começar aqui então falando dos livros que eu coloquei na lista que eu já tenho, e eu priorizei bastante colocar vários livros, não foram tantos quanto eu gostaria, mas eu queria ter muitos deles já pra eu poder dar seguimento, pra eu poder continuar a minha lista e não ficar pensando muito assim, ai, tem que comprar esse, tem que comprar aquele. Então eu já fui muito atrás de livros que eu também já tinha e que eu queria ler. Um exemplo disso é o livro Eu Que Nunca Conheci os Homens, que é um livro muito recomendado pra mim. Quando eu falei que queria ler nesse ano, um monte de gente falou, meu Deus, corre pra ler, e é um livro mais distópico, onde algumas mulheres estão presas, e a gente acompanha toda a história da perspectiva de uma protagonista que é uma menina. A gente não sabe mais ou menos quantos anos ela tem, mas o que ela sabe da vida fora daquele lugar ali é o que as outras mulheres mais velhas decidiram contar pra ela. Então ela não sabe muito de muitas coisas, ela tem muitas dúvidas, é um livro bem interessante, e eu sei mais ou menos assim, porque eu já comecei a ler. Eu comecei a ler esse livro ontem, li 20 páginas e me segurei pra não ler mais, mas eu acho que tem tudo pra ser um favoritadíssimo, pra ser um livro incrível. Já me apeguei muito na personagem e na narrativa dela. E eu sempre tento também no começo do ano já dar um gás assim, gente, e começar lendo muitos dos livros que eu coloco na minha meta. Falando aqui de livros que vocês me indicaram muito pra ler também, eu tenho Mau Hábito, que é outro livro que eu ganhei do meu noivo, ele me deu também, Eu Que Nunca Conheci os Homens, e já corri pra colocar na minha lista, né? Se desse tempo eu queria ter lido em 2025, mas como não deu, veio pra 2026, e vai ser também uma das próximas leituras que eu vou fazer. Esse livro aqui é muito elogiado, eu sei que ele é favorito de muitas pessoas que eu acompanho, que sigo, então assim, tô empolgada pra essa história, eu acho que também tem tudo pra ser incrível, tem tudo pra eu ter uma ótima experiência com ele, eu tô bem animada pra essa história, gente. Com certeza é um livro que eu tô muito ansiosa pra ler, e eu só não li até agora mesmo porque eu tava me segurando pra não ler, e porque não deu tempo de ler em 2025. No meu Kindle eu tenho um e-book de A Idiota, que é um livro, gente, que eu acho que também tem tudo a ver comigo, tá? É um livro que se passa nos anos 90, é um livro que eu acho que vai ser um pouco mais intimista, eu tenho a impressão de que ele vai ser um livro que se prolonga um pouquinho, que vai ser uma história pra refletir, pra pensar, e eu acho que eu vou gostar bastante. Eu sinto que esse é um livro que vai me agradar muito, eu sei que ele divide opiniões, eu já vi opiniões assim de todos os jeitos sobre essa história, tá? Mas mesmo assim eu fiquei muito empolgada pra ler. A Io DeBerry, adoro essa história. E a Amanda
Amanda do perfil Amanda Reads recomendou muito esse livro também, então eu confio muito nas indicações da Amanda. E como ele tá parado no meu Kindle há um bom tempo, eu achei que ia ser uma boa ideia começar a fazer essa leitura, já que tanta gente que eu acompanho e que eu gosto recomendou. E vocês vão ver que eu também tô pegando recomendação de muitas pessoas que eu acompanho. Mais tarde, mais adiante, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mais uma herança de 2025 aqui é O Fardo do Sangue. Esse é um livro que eu falava o título errado, eu falava O Fardo de Sangue, e eu juro pra vocês que eu sempre achei que tava escrito de sangue, mas não tá claramente escrito Fardo do Sangue ali, e eu tive essa dificuldade aí. Mas é um livro que vai ser uma releitura de Carrie, onde a protagonista é uma menina negra e se passa por uma garota branca pra poder fazer parte daquela comunidade, né? É de autoria da Tiffany D. Jackson, que é uma autora que eu gosto muito. Ela escreveu Adulta, que é um livro incrível, e eu acho que ela vai arrasar. Eu acho que vai ser um livro destruidor. Eu li o livro Carrie, né, do Stephen King há um bom tempo. Eu gostei, mas eu acho que aqui a autora tem tudo pra fazer algo fenomenal. Eu tô bem empolgada pra esse livro e foi muito recomendado pra mim também. Ele tá no meu Kindle, tá? Então eu tenho ele disponível aqui pra ler. Esse ano eu quero conhecer finalmente a escrita de uma autora que tá parada também no meu Kindle há tempo demais, gente, que é a Jadna Alana. Ela é autora de Barquinho de Papel, é autora de Se Tu Me Quisesse, mas eu decidi que eu vou ler Barquinho de Papel, que é um livro que eu tô desde o ano passado também querendo ler. Eu comecei a acompanhar o perfil da Jadna nas redes sociais, onde ela fala muito sobre regionalismo fantástico, e ela é precursora dessa pesquisa. Barquinho de Papel é uma história de regionalismo fantástico, né, que eu fiquei bem animada pra ler. Ele ganhou, inclusive, o prêmio Carolina Maria de Jesus. Gente, tô empolgada pra esse livro também, e desse ano não passa. É um livro mais curto, deve ter umas 80 páginas por aí, e eu fiquei bem empolgada pra ler tanto esse quanto os outros livros da autora, principalmente depois de acompanhar ela nas redes sociais. Eu coloquei aqui na minha lista um livro que eu acho que vai ser pesadíssimo, pesadíssimo, gente. Nem Sinal de Asas. Essa é uma história inspirada numa matéria, se eu não me engano. Eu não sei muito bem porque isso eu não pesquisei tão a fundo, porque eu acho que eu vou ter que sentir a história. Mas é inspirado aí numa história de uma pessoa que faleceu e ficou presa dentro do apartamento dela porque ninguém foi atrás. É mais ou menos isso que vai acontecer com a Alma, que é a protagonista do livro aqui, tá? E ele é de autoria de Marcela Dantes. Eu vou conhecer a escrita da autora agora e eu tô bem animada pra esse livro porque eu acho que ele vai me destruir. Vai ser o famoso Me Destruiu, 5 estrelas. Recentemente, gente, eu me deparei com uma história que se chama Uma Chance de Continuarmos Assim, que é um livro inspirado em nada mais, nada menos que Kindred, da Octavia Butler, que é uma das minhas autoras favoritas. E aqui as personagens, elas conhecem a história de Kindred, né? E elas decidem viajar no tempo, mas elas não vão pro passado, porque elas sabem muito bem o que aconteceu com a protagonista de Kindred, né? Quem leu sabe, e quem não leu vai ler. Então, por conta disso, elas decidem ir pro futuro. Simplesmente assim, eu achei essa premissa sensacional. Eu ainda não li o livro, não sei muito mais além disso, mas é uma premissa que com certeza me deixou muito interessada em ler. Eu não conheço o trabalho da autora ainda. Ela se chama Tayasmin Omante, eu acho que é assim que pronuncia, e é uma autora brasileira também. Vocês não têm noção, gente, da curiosidade que eu tô pra ler esse livro, sem brincadeira. Todos os livros que eu tô separando aqui, gente, é claro, eu tô muito empolgada pra ler, muito animada. Sempre tem um que eu fico mais empolgada que outro, né? Mas essa premissa aqui me pegou inspirado em Kindred, pelo amor de Deus. Vem aí, eu acho que vem aí. Mas seguindo aqui, hoje mesmo eu comprei a continuação de Pimenta e Mel, que é Doce Calor. Ele tá em pré-venda e vai ser lançado dia 3 de fevereiro, então provavelmente vai ser uma leitura que eu já vou fazer em fevereiro, porque Pimenta e Mel, gente, que livro delicioso. Um romance maravilhoso. A Kiki e Malakai são as minhas vidas, mas aqui na continuação eles terminaram. E quando eu descobri que eles terminaram na continuação, eu fiquei tão nervosa, fiquei tão aflita, porque eu amo eles, gente. Eu adorei Pimenta e Mel, é favorito, 5 estrelas. Que romance maravilhoso de Bolu Balalola. Eu acho que assim fala, eu sempre me enrolo a minha língua quando eu vou falar o nome dela. Mas eu tô muito ansiosa por esse livro. Eu vi o e-book lá, comprei na pré-venda, e assim que ele chegar no meu Kindle, pode ter certeza que eu vou me sentar pra ler, tá? E esperem também muitas continuações de livros aqui, porque eu separei várias. E, inclusive, Filhos de Virtude e Vingança é uma dessas continuações, né? A conclusão, né, da trilogia do Legado de Orisha. Gente, tem um bom tempo que eu li o segundo volume. O primeiro nem se fala. Acho que foi em 2019 ou 20, então vou ter que dar uma revisada. Talvez eu precise ler o segundo volume, porque eu lembro de alguns detalhes, mas também não me lembro de muito. Pra poder ler esse livro aqui, que é bem curtinho, vai ser bem rapidinho de ler, e eu tenho certeza que vai deixar saudade, porque eu amo essa história, amo a construção que a autora fez aqui. Nossa, gente, ela é maravilhosa, os personagens são maravilhosos, e vai ter adaptação também. Mas com certeza essa aqui é uma trilogia que vai deixar
muita saudade. Mas uma hora eu tenho que terminar de ler, né, gente? Tem 230 anos que eu tô lendo. E A Guerra da Papoula também é mais uma trilogia que eu vou concluir nesse ano, né? Eu fiquei meio na dúvida se eu colocava esse livro aqui ou não, mas como eu não sei se vai ter mais lançamento da Kwang nesse ano, eu quero garantir o meu Kwang de 2026, então adeus em chamas, tá? Esse aqui é o terceiro volume da trilogia, como eu comentei, né? E eu não vou precisar reler nada, porque eu tô com a memória fresca ainda. Eu li os 2 primeiros volumes ano passado, foi bem no comecinho do ano, mas me marcou muito. Eu até esperei um pouquinho pra ler esse aqui, porque eu tomei uns spoilers, e agora eu já nem me lembro mais o que era, então esperar funcionou, porque eu fui esperar pra ver se eu esquecia, e eu esqueci. E eu tô com um pouco de receio de ler o livro, não sei como é que eu tô me sentindo, se eu tô preparada o suficiente, porque o segundo volume foi levemente uma decepção pra mim, sabe? Então eu espero que esse aqui não me desaponte. Eu gosto da Rin como protagonista, mas eu acho que eu senti um afastamento meu com o segundo volume do livro. Espero que aqui não aconteça isso. Espero não me decepcionar com o final dessa série, gente, que é muito querida por mim. Eu gosto muito da Kwang, ela é uma das minhas autoras favoritas, então vai ter Kwang em 2026. E fechando aqui a parte da lista de livros que eu tenho, o resto nada eu tenho, o volume 3 de O Padronista, né, Arca de Klei, escrito por Octavia Butler. Esse aqui eu tô bem curiosa pra saber também o que acontece, porque a autora, a gente costuma expandir as histórias dela de formas incríveis, de formas inacreditáveis. Os segundos volumes de livros dela, pra mim, são incríveis, eu acho eles maravilhosos, inclusive são os meus favoritos, assim, os segundos volumes. Esse aqui é o terceiro volume da série, né, mas o segundo volume eu li ano passado e eu gostei muito, e pra mim tem que ter Octavia Butler sempre que der, né. Eu tô quase acabando todos os livros dela que eu tenho pra ler, eu tenho só esse volume aqui e o quarto volume da série do Padronista pra ler também. Depois, beijo, tchau, acabou, gente. E aí eu vou ficar chorando, vou ficar triste, vou ficar reclamando, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso ainda, mas o lado bom é que eu já li a maioria dos livros e eu posso começar a reler de novo. Mas esse ano, então, eu pretendo terminar a Arca de Klei, né, e o Mestre, que é o quarto volume. Espero conseguir ler os 2, porque eu não vou aguentar esperar muito tempo, e eu gosto muito da série do Padronista, tem personagens imortais, é muito interessante. E o que ela fez no segundo volume dessa série foi incrível. Acho que aqui tem tudo pra ir mais longe ainda, e eu confio muito na autora. Bom, vamos falar agora então dos livros que eu ainda tenho que comprar, tenho que dar um jeito de conseguir pra ler, né? Alguns deles ainda não foram lançados, mas eu vou deixar esses lá pro fim da lista, tá? E todo ano a gente bem sabe, né, gente, que sempre rola de não lançarem alguma coisa, mas dessa vez eu tô um pouco mais confiante porque eu coloquei menos livros lançamentos, tá? Vamos tentar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas primeiro eu vou falar aqui com vocês dos livros que já têm lançados, eu só ainda não comprei. Por exemplo, o volume 10 de A Menina do Outro Lado. Vocês sabem que é um mangá de lei, óbvio que ia estar nessa lista, é mais uma continuação, faltam só 2 volumes pra eu acabar, eu tenho um costume aí de ler uma vez por ano, é um mangá que eu gosto, é um mangá que também vai deixar saudade pra mim, e eu preciso ler o volume 10 esse ano, e ano que vem o volume 11, se eu aguentar esperar e não ler o volume 11 nesse ano. Esse é um mangá que eu sempre leio, gente, lá em outubro, porque ele tem uma vibe mais sombria, mas ao mesmo tempo aconchegante, mas sabe, essa vibe assim, meio Halloween pra medrosos, eu sempre deixo pra ler ele em outubro, então, e é o que vai acontecer nesse ano também. Essa é uma meta que já vem comigo há muitos anos e que eu sempre cumpro, então já aguardem aí, porque com certeza é meta cumprida. Só que eu preciso ter ele primeiro, né? Detalhe. Esse ano eu quero finalmente ler um livro também de Lucas Santana, que se chama Sangue Raro, é um livro brasileiro, que se passa em Recife, tem uma coisa com bruxos, que usam o sangue das pessoas, é uma ideia bem legal, acho que é uma fantasia, uma distopia, não sei muito sobre o livro também, mas com certeza é uma história que eu quero muito ler desde o ano passado, quando eu conheci o livro, acho que foi ano passado, eu fiquei muito interessada em ler, mas não consegui ler ele no Halloween também, ali por outubro, que era quando eu queria. Vamos ver se nesse ano eu leio no outubro, se eu não ler antes, né, porque é uma história que eu tô bem curiosa. Pra 2026 também eu vou trazer um outro livro aqui da Eliana Alves Cruz, né, pra ler, que é Meridiana, um lançamento dela do ano passado, e ano passado justamente eu comecei o ano lendo Solitária, que é um livro da autora e virou favorito, eu amei essa história, e em Meridiana a gente vai acompanhar a história de uma família de pessoas negras que ascendeu socialmente, vai acompanhar esse processo todo, né. A autora vai falar sobre o racismo e me interessou muito também por ser uma história geracional. Acho que eu vou gostar muito desse livro também, porque eu já li Solitária e eu adorei, então eu quero ler mais livros da autora, por isso que eu coloquei ele aqui nessa meta. Eu quero ler esse ano também, finalmente, Natália Borges Polesso, com Amora, que é uma coletânea de contos sáficos. Esse é um livro bem recomendado pra mim também, e eu comecei a ler ano passado um livro da Natália que eu acabei não terminando porque a minha assinatura venceu do Audible, eu tava ouvindo o livro, na verdade. O nome do livro é Foi um Péssimo Dia, que é narrado por uma criança, eu tava gostando muito, tá? Eu vou continuar esse livro, vou terminar, eu só parei de ler porque acabou minha assinatura mesmo. Mas agora tá disponível no Kindle e eu vou ler por lá. Mas voltando pra Amora, é um livro que muitas pessoas que eu acompanho
acompanho também gostam, indicaram muito, então vem aí. Espero gostar bastante desse livro também. E todos os livros que eu coloquei aqui, gente, eu quero gostar, tá? Espero muito que eu goste. Um livro aqui que eu acho que já passou da hora de eu ler, gente, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse aqui é um romance de formação, né? Faz parte da tetralogia napolitana, né? O grande clássico aí da Helena Ferrante, que nós não sabemos nem quem é Helena Ferrante. R$2 ou uma autora misteriosa. Mas esse aqui é um livro que eu tenho interesse em ler. Eu acho que ele também combina bastante com o que eu gosto de ler. Vai ser uma coisa mais reflexiva, mais melancólica. Vai falar muito sobre a amizade das protagonistas também, que crescem juntas e a gente acompanha a tetralogia toda. Então eu já pretendo comprar o box, todos os livros juntos, né? Acho que tem um box, né? Mas eu não prometo que eu vou ler todos os livros nesse ano, tá? Pelo menos o primeiro livro eu quero ler pra ver se eu gosto, se eu me habituo. Se desse pra ler o e-book também, era melhor ainda. Eu quero trazer pra 2026 um outro livro que também já passou da hora de ler, gente. Quarto de Despejo, justamente, né? De Carolina Maria de Jesus. Esse é um grande clássico, né? Da nossa literatura. Eu fiz aqui uma lista com vocês uma vez de livros pra vida, assim. Livros que eu queria ler antes de morrer, assim, sabe? E esse livro tá lá. É uma lista que cresce constantemente, né? E eu pretendo tirar esse livro da lista logo, porque eu quero ler essa história, quero conhecer, quero ter contato, né? Com essa história que é célebre e é um clássico da nossa literatura brasileira. E eu quero muito ler um livro chamado Mandíbula, de Mônica Orreda. Acho que é assim que pronuncia. Gente, o que eu ouvi falar sobre essa história, meu Deus do céu. Aqui a gente vai acompanhar uma professora e 2 alunas e um surto total, tá? Esse é um livro que eu tenho certeza absoluta que vai me gerar sentimentos, que vai fazer eu sentir coisas, e é exatamente esse o tipo de livro que eu tô procurando pra esse ano. Vocês vão ver que tem livros mais ou menos nesse estilo por aqui também, né? Eu tentei trazer bastante também as minhas leituras pra livros com protagonismo LGBT, livros latino-americanos, sabe? Então vai ter essa vibe também um pouquinho aqui a minha lista. Tentei sempre e sempre tento, gente, diversificar as minhas leituras, mas lembrando, né, que aqui são 28 livros pra esse ano, mas que provavelmente eu vou ler muito mais. Ano passado, por exemplo, eu li uns 80 e tantos livros e a meta era ler 27. Para esse ano, talvez eu leia a mesma quantidade, uns 70 livros por aí. Então, essa aqui é só uma parte, então, dos livros para 2026, tá? Com certeza eu vou ler muitas outras coisas, tá? Pelo menos eu espero. Até por isso que eu decidi revisitar a escrita de uma autora que eu já conhecia há um bom tempo, que é a Isabel Allende. E dessa vez eu vou ler Violeta, que eu sei que é uma protagonista centenária. A história começa em 1920, né? E eu gosto muito da bagagem da autora, que é uma autora chilena, né? Eu li A Casa dos Espíritos e eu vou ser bem sincera, gente. Na época eu gostei, mas eu acho que hoje em dia combina muito mais com quem eu sou como leitora hoje. Acho que caberia até uma releitura, porque eu acho que eu ia gostar muito mais do livro atualmente, tá? Eu espero muito gostar de Violeta. Acho que também é uma história que combina bastante comigo. E só por ter essa questão também de passar o século, ser uma protagonista centenária, vai ser interessante. Acho que a Isabel Allende, ela tem essa pegada muito reflexiva também, bem melancólica. Ela traz a bagagem dela, do país dela também nas histórias, o que é muito bacana de ler, né? Mesmo que não seja propriamente, né? Pelo menos ela não faz isso em A Casa dos Espíritos, né? Ela não fala sobre o Chile especificamente, mas através de fatos históricos a gente consegue fazer uma comparação, né? Espero muito conseguir ler logo esse livro. Eu separei aqui pra ler também Os Supridores, que é um livro de autoria de José Faleiro, que foi muito indicado aqui pra mim. Eu não sei quase nada sobre o livro, mas falaram pra mim que era tão incrível. Tem uns 3, 4 anos, 2, não sei, que a Duda do perfil Leia Duda Leia falou lá na feira do livro, sobre o livro, e ela falou tão bem do livro, falou com tanta vontade, com tanta força, que ficou comigo. E até hoje eu não li, então eu tenho que tomar vergonha na cara e quero fazer essa leitura ainda nesse ano. Por indicação da Maria, do perfil Impressões de Maria, eu vou ler Madames. Esse aqui é um livro que se passa logo ali após o Apartheid, onde uma mulher negra contrata uma empregada branca. E a partir daí, gente, só lendo pra saber. A Maria recomendou muito o livro e eu fiquei bem curiosa depois que eu vi a resenha dela. Outro livro também que eu tô, assim, abismada, gente. Depois que eu vi a capa desse livro, não consegui mais parar de pensar nele. Se chama Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas. Olhem pra essa capa, olhem pra esse título. Tem uma coisa com maldição o livro também, assim. É um realismo fantástico, algo mais nesse estilo. Espero um horror, espero algo assim. A autora é da Espanha. Ela se chama Irene Solá. Acho que é assim que pronuncia. E a única coisa que tá me impedindo de ler esse livro é que eu não comprei ele ainda. Talvez seja o próximo livro até que eu vou comprar, porque eu fiquei tão curiosa pra ler. Essa capa me chamou muito a atenção. O título também, então logo em seguida vem aí esse livro, eu espero. Espero ler ainda nesse primeiro semestre.
Vamos fechar aqui essa lista então com os lançamentos, né, para esse ano que eu tô aguardando. Um deles é Juramentados, né, que é a continuação de uma série muito querida por mim, que é Lendários, né. Ano passado eu li o segundo volume, foi ano passado? Foi, no começo do ano passado, e fiquei esperando. Então vem aí logo em seguida, não lembro quando é que vai ser lançado, mas já coloquei aqui na lista porque com certeza já é uma meta cumprida, tá? Eu tô ansiosíssima pra essa continuação, vai ser um calhamaço gigantesco e tomara, prometa, porque eu quero muito mais dessa série e eu amo Lendários. Outra série de livros que ganhou meu coração, eu não sei se é uma duologia, trilogia, enfim, mas é Inimigo Imortal, né? Eu li Inimigo Imortal no ano passado e esse ano vem a continuação pra gente, que é Ruína Eterna. Gente, o que esse livro serviu pra mim ano passado, ele foi incrível. É uma vibe gótica com vampiros, Dark Academia, que delícia. Eu espero que a autora entregue uma continuação sensacional, tão boa quanto o primeiro livro. Eu lembro que quando eu comecei a ler eu fiquei um pouco perdida, mas depois o livro foi crescendo comigo e foi uma maravilha, gente. Que história boa. Eu adorei Inimigo Imortal e tô muito ansiosa pra essa continuação. Não tinha como deixar ele de fora aqui da minha lista de metas. Esse ano vai sair também um livro pela Aleph, que eu tô muito afim de ler, gente, muito mesmo, que é Os Demônios, né, The Devils. É de autoria do Joe Abercrombie, eu nunca li nada do autor, esse é um livro muito recomendado pela Tami, ela fala muito bem, ela adorou a história, e eu tô assim, gente, feliz que esse livro vem pra cá, porque quando ela falou no livro, e eu vi ela falando, não tinha previsão de lançamento no Brasil, não sabia se vinha, mas agora que vem, é uma fantasia mais dark também, e agora que vai chegar, eu vou precisar ler, tá? Acho que é um lançamento pro segundo semestre, vou ter que esperar um pouquinho, mas vou aguardar pacientemente, tá? E nesse ano, gente, vocês nem imaginam, vem aí, finalmente, a continuação de Porém Bruxa, Apenas Humana, da Carol Kiovato. Eu vou ter que, com certeza, tá, reler Porém Bruxa, porque tem um bom tempo que eu li, foi lá pra 2019 também, mas eu fiquei tão feliz de saber que a Carol vai lançar o livro, gente, ela se dedicou muito, eu acompanhei um pouco do processo aí, da criação, né, da escrita desse segundo volume, desse segundo livro, e eu fiquei tão animada, tão empolgada que vai sair, que vai vir aí também pro segundo semestre, vou ter que aguardar, mas eu vou aguardar muito pacientemente, com muita felicidade no meu coração, porque eu vou reencontrar a escrita da Carol, que é uma autora que eu amo, guardo com muito carinho os livros dela aqui, Porém Bruxa é um livro que eu amo, e agora com a notícia de que vem aí a continuação, que Apenas Humana tá chegando, fez meu ano e tinha que entrar nessa lista. E pra não perder o costume, vamos fechar essa lista aqui com um livro que não tem título ainda, mas é de autoria da Roberta Gurriti. Eu gostei muito da premissa, ela anunciou logo no comecinho do ano aí que vai ser uma história de romance, onde os protagonistas entram em quadros, eu achei bem legal e eu gostei muito do livro da autora que eu li no ano passado, né, que é Entrevistando Você, adorei o livro, gostei demais e tô com grandes expectativas pra esse próximo livro dela. A Roberta é influenciadora, né, eu acompanho os vídeos dela também e eu tô muito ansiosa por esse livro, gente. Então acho que essa lista aqui tá assim, ó, a nata, os mais, espero muito gostar de todos esses livros, separei muita coisa boa, 28 livros, gente, é muita coisa, ano passado foi cansativo de ler, assim, de conseguir inserir em todos os meses livros que eu gostaria de ler, mas agora eu tô muito mais tranquila de ter gravado esse vídeo pra poder começar as minhas leituras e ler sem medo, gente. Eu tentei colocar aqui alguns contos também, alguns livros um pouquinho mais curtos pra dar uma diferenciada, né, e não coloquei tantos lançamentos também por medo de não chegarem aí, eu acabar não lendo por não ter sido lançado, que é uma coisa que acontece sempre, né, cê sabe. Mas é isso então, gente, essa aí é a minha meta de 28 livros pra ler antes dos 28 anos, lá no fim do ano a gente se encontra nesse vídeo de novo, né, porque eu volto aqui e faço um react pra ver o que eu li e o que eu não li, mas sempre rola aí ao longo do ano muitos vlogs, muitos vídeos de leituras do mês, contando pra vocês se eu li as metas ou não, então continuem acompanhando aqui o canal, já se inscrevam, não esqueçam também de curtir esse vídeo, de hypar ele se vocês puderem e de me acompanhar nas redes vizinhas que eu falo muito sobre livros por lá também, tá? Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Bora começar esse ano. Já rolou um monte de vlog por aqui, né? Mas bora continuar, tá? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me contem as metas de vocês aí nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!